Que quero também ficar satisfeito pela igreja que temos aqui diante de nós, por ver tantas caras que realmente não conheço, não é? É sinal de que realmente a igreja vai crescendo e nós louvamos a Deus por isso, não é? Mas creiam que os irmãos, que eu estou tão feliz por estar aqui, por ver este grupo de louvor, por ver as participações destes nossos irmãos e de realmente poder partilhar aquilo que também vai no nosso coração e que aquilo que nós sentimos e que nos fez vir para o ministério é que realmente em primeiro lugar deve estar Deus, não é? Esta é a nossa motivação e por isso quero partilhá-la com os irmãos, exatamente para nós podermos todos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Convido os irmãos, por favor, a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 6, para nós lermos do versículo 25 até ao 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o mantimento e o corpo muito mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas, vamos ler em conjunto este versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido Deus e nosso Pai, nesta hora em que temos diante de nós a Tua Palavra, Te queremos pedir, Senhor, que seja ela a falar aos nossos corações e nós possamos entender, Senhor, este imperativo, nós possamos entender esta ordem, Senhor, de Te buscarmos em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dê a bondade de sentar, queridos irmãos. Como pastor, e temos aqui pelo menos 2 pastores connosco hoje, não sei se eles já ouviram, mas eu ouvi muitas vezes dizer assim: pastor, quando eu tiver a minha vida organizada, então eu vou começar a ir à igreja. Quando tiver a minha casinha pronta, eu vou à igreja. Quando conseguir comprar um carro mais espaçoso, então eu vou à igreja. Quando a minha empresa estiver organizada, eu vou à minha igreja. Quando? Tantos quandos. Não é? Entretanto, o tempo vai passando. Mas também as solicitações da nossa vida, não é? Elas são tremendas. Já ouvimos dizer: compra agora e pague só para o ano, não é? A taxa de juros baixou, aproveita agora. 10 regras para emagrecer, 10 dicas para se tornar rico. Aproveita esta promoção para as suas férias. Temos de aproveitar a onda. Não consigo ter tempo para mais nada, não é? E assim o tempo vai passando. E como somos pessoas insaciáveis, naturalmente o nosso desejo é ter mais e mais, experimentar mais e mais, é ter mais do que o nosso vizinho. Depois, o que nós compramos na promoção não serve, está estragado, foi uma fraude, não era como anunciado, e então temos de comprar ainda outro. Queridos irmãos, o tempo vai passando. Queridos irmãos, ainda depois aparecem as coisas da nossa vida, as mais diversas. Nós temos sonhos, temos planos, temos projetos e nos esforçamos, nos dedicamos para alcançar estes sonhos. Então estudamos, trabalhamos. A minha esposa precisa disto, precisa de um carro novo. O meu relacionamento com a minha esposa é importante, por isso eu tenho que dedicar tempo à minha família e com os meus filhos. Que vida atribulada. Entretanto, o tempo vai passando, não é? E quem sofre com tudo isto, nós sabemos, é a nossa esposa,
É o nosso marido, são os nossos filhos, porque a nossa vida é uma correria tal que nós não somos capazes de parar para pensar. Então vem o stress, não é? Então vem aquela falta de dinheiro, vem aqueles momentos vazios da nossa vida, falta-nos paz, falta-nos a tranquilidade. Porquê? Porque nós não tivemos tempo para procurar aquilo que era mais importante na nossa vida. Queridos irmãos, vamos ao texto que nós acabamos de ler. Este contexto é Cristo a falar num monte com a multidão, de uma forma especial com os discípulos, aqueles que o queriam ouvir mais especificamente, não é? O Senhor Jesus falou, então, em quê? Lembram-se? Em comer, em beber e em vestir, que são coisas essenciais, certo? São coisas essenciais, são fundamentais até para a nossa vida. Agora, a pergunta que eu faço é, Jesus não quer que busquemos estas coisas? Mas é isso que Ele está a dizer? Queridos irmãos, não. A questão não tem a ver com o comer, não tem a ver com o beber, não tem a ver com o vestir. A questão tem a ver com uma palavra-chave que é inquietos. Não quero que estejam inquietos. Nós sabemos que o dicionário ajuda-nos a compreender o que é inquietos, não é? Preocupados, angustiados, aflitos, apoquentados, ansiosos, atormentados, tristes. Ainda conseguiríamos ter mais outras palavras. É que Jesus sabia que o ser humano ocupava o seu precioso tempo que Deus lhe daria para estas coisas que são efêmeras, são passageiras e que realmente valem tão pouco, não é? O Senhor sabia que estas coisas iriam trazer coisas horríveis às nossas vidas. Iriam trazer este stress, esta aflição, este apoquentamento, como eu acabei de dizer. Já viram o que é que Cristo quer dizer com tudo isto, queridos irmãos? Ele quer aliviar as nossas vidas. Sim, Jesus quer que nós tenhamos uma vida, Jesus não quer que nós tenhamos uma vida atribulada. Jesus não quer que nós tenhamos uma vida desorientada, cheia de stress, cheia de angústia. Jesus quer que nós tenhamos uma vida com sentido. O que disse o Senhor Jesus? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos irmãos, vida em abundância não é estarmos apoquentados, aflitos, sem qualquer tempo. É uma vida de qualidade, queridos irmãos. Então podemos perguntar, o que é que se passa aqui? E o que se passa aqui é que a maioria dos seres humanos e muitos dos cristãos, nós não sabemos viver, não colocamos as coisas no lugar certo, não procedemos segundo o livro de instruções, que é a palavra do nosso Deus. Ele disse, buscai em primeiro. E nós muitas vezes queremos as outras coisas e depois é que buscamos as coisas do Senhor. A maior parte das vezes as nossas prioridades estão erradas. Procuramos em primeiro lugar as coisas que pensamos nós são essenciais e são fundamentais para a nossa vida. E é ali gastamos todas as nossas energias, aí gastamos e perdemos todo o nosso tempo nesta procura. E isto não está certo. Não é isto que Deus quer das nossas vidas. Não é isto que a Bíblia diz. Queridos irmãos, reparemos naquelas frases que nós encontramos no versículo 25 e 31. No versículo 25 nós encontramos aquela frase que diz, não andeis cuidadosos. No versículo 31 diz, não andeis inquietos. E isto é que é fundamental. Porquê? Porque o Senhor Jesus não quer que nós andemos inquietos e cuidadosos. O Senhor Jesus vem nos dar uma vida com sentido. Mas agora reparemos, queridos irmãos, no versículo 33, qual é a primeira palavra que lá está? Mas, eu quero que nós possamos perceber este mas, porque este mas aqui é muito importante. Nós sabemos que este mas é uma conjunção adversativa. Não é? É aquilo que realmente é ao contrário. Não quer que andeis inquietos. Ao contrário, vocês devem buscar. Contrariamente, ao invés disso, porém, contudo, não quer que estejam inquietos. Mas é outra coisa ao contrário. Quer que vocês busquem em primeiro lugar. Então é isso que nós, como os discípulos de Cristo,
realmente precisamos de fazer, não andarmos inquietos, mas buscar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas. E este versículo é bem claro, todos nós entendemos. Podem procurar nas milhentas versões que nós agora temos, mas esta ordem se mantém exatamente a mesma. Queridos irmãos, sabendo então isto, que devemos buscar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, como é que isto acontecerá? Como é que isto acontecerá? Então eu quero partilhar convosco 4 passos que Deus nos deu para o colocarmos em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro passo, queridos irmãos, para Deus ser o primeiro nas nossas vidas, nós temos de o buscar. Para o Senhor ser o primeiro nas nossas vidas, nós temos que o buscar. Vamos imaginar os homens lá na escola. E que miúda tão gira que está aqui nesta turma. Eu vou ficar de braços cruzados? Onde vou? Não. Quero ser o primeiro a chegar lá. Quero ser o primeiro a falar com ela, a perguntar de onde é que ela é, de onde é que ela veio, como é que ela se chama. Eu tenho que ir buscar, caso contrário, vou perder a oportunidade. Não é? Nós precisamos de buscar a Deus em primeiro lugar para realmente Ele ser o único nas nossas vidas. O primeiro passo, queridos irmãos, é darmos conta de que precisamos de mudar algo na nossa vida. E uma das maiores desgraças da vida moderna, nós sabemos, é que estamos tão ocupados e corremos tanto que não damos conta que nós nem somos felizes e que precisamos de uma mudança. Vivemos de dia após dia. Mas precisamos de parar para perceber se é isso que é o mais útil na nossa vida. Alguém um dia disse, o maior inimigo da sabedoria não é a tolice, mas a vida ocupada demais. O maior inimigo da sabedoria não é a tolice, mas a vida ocupada demais. Queridos irmãos, buscamos tudo que gira à nossa volta, para termos, para ao fim de 2 meses, já ficar lá na despensa, já não precisamos daquilo que nós buscamos. Queridos irmãos, então, surge a ansiedade, queremos mais, surge a insatisfação, e sabemos que a insatisfação é sinal de que nós não estamos a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos nas nossas vidas. Na nossa caminhada, queridos irmãos, precisamos de o buscar antes de todas as coisas. Jamais conseguimos entender qual a sua vontade para as nossas vidas se não formos a Ele e se não o buscarmos e se não lhe perguntarmos. O que é que diz Jeremias 29:13? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos fazer dele a prioridade da nossa vida, mas precisamos de o buscar, caso contrário o Senhor não é o primeiro. Queremos, irmãos, lembramos do exemplo de Marta e Maria, não é? Realmente uma foi buscar aquilo que o Senhor tinha para falar com ela, a outra estava preocupada e ocupada com as coisas que estavam a acontecer lá em casa. Maria escolheu a boa parte, ela buscou a presença do Senhor. Lembramos também daquele jovem rico que buscou o Senhor. Como é que eu posso fazer? O Senhor Jesus disse, vai, vende tudo o que tens. E ele foi logo? Foi? Não é? Ele ficou triste, porque não se quis desfazer, não quis buscar ao Senhor de todo o seu coração e por isso ele teve a tristeza. Queridos irmãos, quando buscamos a Jesus com um coração desejoso, Ele nos atende e nos abençoa. Caso contrário, haverá tristeza no nosso coração. É isso que nós queremos? Com certeza que não. Vale a pena fazer com que Jesus seja o primeiro das nossas vidas, por isso temos que o buscar. Segundo passo, para Deus ser o primeiro nas nossas vidas, temos de abandonar todas as distrações. Para Deus ser o primeiro na nossa vida, temos de abandonar todas as distrações. E nós sabemos que um segredo que dá muito fruto nas nossas vidas é nós termos um foco e caminharmos diante desse foco. Queridos irmãos, o que é que aconteceu com o nosso amigo Pedro? A Bíblia diz-nos que ele sim andou sobre as águas.
Mas depois o que é que lhe aconteceu? Ele começou a distrair-se com as coisas que estavam à volta dele. Era o vento a soprar. Possivelmente ele olhou para os seus pés e a andar ali sobre a água e disse: é lá, eu até sou bom. Mas quando ele deu por isso, já é com água pelos joelhos, já é com água pela cintura. E porquê? Porque ele deixou de ter o foco no Senhor Jesus, queridos irmãos. E ele começou a ir para o fundo. Alguém disse um dia também que mostre-me o seu calendário e o seu extrato bancário e eu lhe direi o que é mais importante na sua vida. Não é? Mostre-me o seu calendário e o seu extrato bancário e lhe direi o que é mais importante na sua vida. Porquê? Porque é ali que nós estamos a colocar tudo aquilo que realmente nós gostamos, aquilo que é prioritário nas nossas vidas, aquilo no qual nós fazemos o nosso foco. Se nós queremos que Deus abençoe a nossa vida, nós temos que nos focar nas coisas de Deus mais importantes. Temos que nos focar na agenda de Deus e deixar qualquer coisa que nos distraia. Ele tiraria algumas coisas inúteis da nossa vida e reorganizaria as nossas prioridades, mais tempo para a nossa vida espiritual, para a nossa família, para as coisas que realmente são importantes. Muitas coisas nas quais gastamos tanto tempo e a nossa vida não terão nenhuma importância daqui a 5 anos. Esta confusão, esta insatisfação vem de estarmos a desperdiçar inutilmente o nosso tempo e não nos focarmos em Jesus Cristo. Queridos irmãos, reparem no que é que diz a primeira carta de João, capítulo 5, capítulo está aqui mais perto que o meu, que o meu público está mais longe. 1 João, capítulo 5, versículo 21, o que é que diz? Meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no vosso coração. Afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no vosso coração. Não nos distraímos, temos que pôr o Senhor em primeiro lugar, porque se o pusermos em primeiro lugar nas nossas vidas, nós fazemos a boa escolha. Queridos irmãos, terceiro passo, para Deus ser o primeiro nas nossas vidas, nós temos que nos relacionar com Ele. Para termos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, temos de nos relacionar com Ele. Queridos irmãos, nós sabemos que o relacionamento é fundamental na nossa vida. Bons relacionamentos no trabalho fazem um bom ambiente do trabalho. Bons ambientes e bons relacionamentos na escola fazem ter bons amigos e fazem que os alunos possam crescer academicamente. Bons relacionamentos em nossa casa é aquilo que naturalmente nós procuramos. Bons relacionamentos é importante para trazer alegria e felicidade às nossas vidas, queridos irmãos. A prioridade máxima da nossa vida tem de ser um bom e sério e íntimo relacionamento com o nosso Deus. Em termos bíblicos, isto significa estarmos cheios do Espírito Santo, não é? E diz a palavra do Senhor em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E só assim é que nós podemos ter uma relação íntima e séria com o nosso Deus, quando estamos cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, Jesus experimentou este relacionamento com o seu Pai durante a sua vida terrena. Diz-nos ainda a palavra do Senhor em João capítulo 5, versículo 19... Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Tem de haver um bom relacionamento, uma boa comunhão com o Pai, para nós podermos tê-lo em primeiro lugar na nossa vida. Se Jesus não tivesse uma perfeita e íntima relação com o Pai, Ele não faria tudo o que Ele fez enquanto esteve aqui nesta terra. No entanto, queridos irmãos, nós também já um dia fomos reconciliados com Deus e feitos justos por meio da salvação proporcionada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Fomos feitos novas criaturas. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, somos novas criaturas. Então, temos que fazer algo de novo. E a Bíblia diz-nos em Efésios 5:1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus.
Queridos irmãos, nós precisamos de manter um bom relacionamento com Deus para que Ele se mantenha em primeiro lugar na nossa vida. A relação com Deus determina o sucesso de todos os outros relacionamentos na nossa vida, o que torna a vida vital e urgente priorizá-lo, Ele ser o primeiro lugar da nossa vida. Diz-nos o nosso texto que Deus é o centro de tudo o que eu penso. O quarto passo, então, irmãos, para terminar, para Deus ser o primeiro nas nossas vidas, precisamos conhecer a sua palavra. Isto é fundamental. Quanto tempo gastamos nós a ler a palavra de Deus? Quanto tempo gastamos nós por dia a meditar na palavra de Deus? Mas se a nossa vida está cheia com outras preocupações, a nossa vida está cheia de outras ocupações, nem sempre temos tempo de ler a palavra de Deus. Mas é necessário para que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Temos dado devido valor à palavra de Deus. A sua palavra tem tido a prioridade naquilo que nós lemos. Ou será que apenas deixamos para mais tarde, uns minutinhos antes de dormir, lermos a palavra do Senhor, enquanto durante o dia nós lemos tantas coisas? Sabemos que Deus e a sua palavra são extremamente importantes. Porquê, queridos irmãos? Porque realmente eles são o nosso livro de instruções para a nossa vida. E por isso a exortação: dê prioridade à palavra do Senhor. Para que o possamos encontrar, precisamos de ouvir aquilo que Ele diz na sua palavra. Precisamos de ouvir aquilo que Ele diz na sua lei. Diz Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Veja o privilégio que nós temos, queridos irmãos, de podermos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. O nosso caminho prosperará. E muitas vezes nós primeiro queremos que o nosso caminho prospere para depois buscarmos a Deus absolutamente errado. Queridos irmãos, é além da palavra do Senhor que nós o encontramos. É além da palavra do Senhor que nós nos aproximamos dele. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos de aprender a buscar ao Senhor e a manter-nos fiéis na sua palavra. Conclusão: quando nós nos sentimos confusos ou desanimados, nós temos de dar uma olhada às nossas prioridades. O que é que está a ser prioritário na nossa vida? O que é que nós estamos a fazer em primeiro lugar? Queridos irmãos, o salmista disse no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que os irmãos estão dispostos a estar aqui na casa do Senhor 1 hora por dia? Não é fácil. Nós sabemos, temos tanta coisa, temos que levar os meninos à escola, temos que levar os netos à escola, temos que ir fazer isto, temos que fazer aquilo, o nosso trabalho. Queridos irmãos, o salmista queria estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Para fazer o quê, queridos irmãos? Para contemplar o quê? A bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Esta era a prioridade do salmista, que eu possa então morar na casa do Senhor, viver na casa do Senhor. Esta era a sua prioridade e por isso ele estava realmente desejoso de estar na casa do Senhor, porque ele poderia contemplar a beleza do nosso Deus. É na sua casa, queridos irmãos, junto dele, que nós realmente encontramos a sua bondade, a sua orientação. Busca ao Senhor em primeiro lugar e traz tudo o que precisa da tua vida, queridos irmãos. Sabeis qual foi a prioridade do nosso Deus? Foi cada um de nós. Foi cada um de nós. E sabem como é que Deus expressou a sua prioridade por cada um de nós? Foi mandando um anjinho mais maroto lá do céu. Foi mandando um querubim, um serafim. Foi? O que é que ele mandou? O melhor que ele tinha, o seu unigênito filho, porque nós fomos a prioridade para ele. Que autoridade temos nós dizer que realmente
Deus não merece a prioridade da nossa vida. Deus não merece estar em primeiro lugar na minha vida. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, e que realmente nós procuremos sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, cumprindo com estes passos que eu acabei de dizer, buscando ao Senhor, mandando fora as distrações, ter um bom relacionamento com Ele e procurando conhecê-lo através da sua palavra. E então sim, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E quando buscamos e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, não troquem a ordem bíblica. Não troquem. Primeiro Deus. E se assim fizerem, vão ver como a vossa vida vai ser abençoada. É isto que eu desejo para cada um de vós. Deus vos abençoe ricamente. E mais uma vez, muito obrigado, irmãos, pela oportunidade.